A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. A paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Começamos sobre o monoteísmo. De início, a gente conhecer o nosso Criador. Existe um Criador no mundo ou não? Esse mundo, esse planeta, fora desse planeta, outros planetas, tem um Criador, um organizador, um fabricante ou não? Que semana passada pouco conversamos sobre esse assunto, que sim, com certeza existe um Criador, que damos um exemplo, que tem um papel, uma caneta. Como que uma caneta tem um Criador, fabricante? Impossível imaginar que esse papel foi fabricado sem fabricantes. A gente não aceita. O ser humano mais complicado que esse papel. Com certeza o ser humano também deveria ter um fabricante ou um criador, que isso acreditamos que é um Deus único, altíssimo. E damos algum exemplo até que chegamos aqui. Que se a gente hoje quer conhecer o Criador melhor, temos dois caminhos. Um caminho da fora, outro caminho por dentro. Para conhecer o Criador. Essa semana, hoje vamos um pouco conversar sobre conhecer o Criador por dentro. Nida'ul fitra. فطرة الله التي فطر الناس عليها. Natureza do ser humano, natureza divina. O Criador que criou um ser humano, existe uma ligação entre ele e o Criador, que nunca vai se apagar esse. Que vou dar alguns exemplos. Esse. Uma vez eu estava conversando com um dos irmãos e ela estava falando que sou ateu, não acredita em nada. Eu falei que o Senhor acredita no Criador. Ele falou que, bem claro, está falando que não acredita em ninguém. Eu falei que esse existe por dentro de cada pessoa. Ser humano que nasce com essa natureza divina. Ninguém pode apagar esse. Sim, talvez pode ser por um tempo esquecido. Mas não pode ser apagado completamente. E eu falei para ele, dei um exemplo, que uma pessoa que não sabe nadar entrou no mar. Depois que passou um tempo, começaram ondas dentro do mar. Ele sozinho, não tem ninguém com ele. Ele sabe que está sozinho. E ele não sabe nadar. Não sabe nadar também. Cada vez está afundando o barco dele, cada vez está afundando. Agora, ele, nesse momento, ele está esperando a uma pessoa ajuda ele. Imagina, está no avião, avisaram que tem alguns problemas, tem que usar o cinto, começou turbulência, acho que é isso, turbulência. Avisa, cada pessoa fica bem firme no lugar dele. E por dentro está sentindo, que isso? Aqui está pedindo com sinceridade, está chamando o Criador para te ajudar, salvar nesses momentos. Já aquela pessoa que está por dentro do mar, não existe ninguém com ele, por que ele está esperando a ajuda de uma pessoa? E esse que ele está esperando a ajuda de uma pessoa que salva ele naquele momento, é Criador, o Deus. Quando na história também existe muito
Faraó, estava falando que sou maior Deus. Ele tinha o poder, governo, riqueza. Quando o profeta Moisés foi para conversar com ele, não aceitou. Não aceitou o profeta Moisés. O que aconteceu? Conversou e juntou as pessoas, dialogou com eles, mas não aceitaram nada a palavra. Finalmente, o Criador Deus avisou para salvar o povo dele. Salvar o povo dele. O que o profeta Moisés levou eles para o outro lado do rio, tá? Quando chegou a notícia para o Faraó, ele pegou a tropa dele atrás de Moisés, pegar ele. Aqui, o que aconteceu? Isso é um milagre que o profeta Moisés passou do rio. Parou a água, ele passou. Atrás dele, Faraó. Entrou dentro do mar. Tá certo? O que aconteceu para ele? A água fechou. Começou agora. Esse momento, Faraó começou a falar que agora acredito o Deus de Faraó, do Moisés. O Deus salva a gente. Estava pedindo o Criador para salvar ele. Não aceitou Deus. Eu vou falar que por que não aceitou o Criador nesse momento. Ele começou a arrepender ultimamente, mas não foi aceitado. E vou falar que por que não foi aceitado. Tá. Isso, Faraó, ele durante toda a vida dele estava falando que sou o maior Deus. Não existe uma pessoa, um Criador. Porque ultimamente ele falou bem claro que agora acredita que existe um Criador. Isso é palavra de o Faraó ultimamente. Esta حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. E quando chegou o último tempo que está afundando dentro da água, agora começou a falar que agora acredito o Deus, único Deus que acreditava o Moisés, o grupo dele. Tá. Isso significa o quê? Significa isso, que mesmo as pessoas que estão falando não acreditam no Criador Deus, só ateu, impossível. Porque a natureza do ser humano, natureza divina. Talvez que ele cobriu para um tempo, mas se acontece uma coisa, vai descobrir, vai se levantar, vai lembrar, recordar que existe um Criador, um Deus em cima de tudo isso. Isso hoje na nossa vida também. E todos nós acreditamos o Criador, existe um Criador, um Deus. Mas às vezes a gente esquece, Esquece. E quando a gente está com tranquilidade, tá, tudo isso, às vezes a gente esquece o Criador. E entra, por exemplo, na dança, de felicidade, tá? Às vezes, algumas pessoas, esse tempo, esquecem o Criador. Mas quando a mesma pessoa passa algumas dificuldades na sua vida, algumas doenças, por exemplo, a mãe ficou doente, e alguns dias que ela está na cama, o filho, a filha, agora com sinceridade começam o quê? Suplicar, pedir a Deus para curar a mãe. Ou mesmo a mãe também, mesma coisa, se criança ficou com alguns problemas, doenças, tal. Dificuldades financeiras na vida acontecem. Ou outras dificuldades, problemas que cada um tem na sua vida. Quando acontece isso, o ser humano volta, relembra
que existe uma pessoa que pode confiar a Ele. É isso. Isso é o Criador, o Deus, que existe dentro de cada um de nós, que não se apaga. Nós precisamos cada vez esforçar, fortalecer essa ligação, que o Criador que existe, a gente também acredita, precisamos fortalecer essa crença, para sentir cada momento que o Criador está conosco na nossa vida. Se foi esse jeito, fica significado a vida do ser humano, muda completo. E o ser humano não corre atrás de besteira, não corre atrás de mentira, atrás de fofoca, atrás de qualquer erro. Porque ele acredita que existe um Criador, um Deus que está observando, ele está olhando. O Criador, o Deus também, o que já falamos que ele existe por dentro de cada um de nós, não está fora. نحن أقرب إليكم من حبل الوريد. O Criador é mais próximo da veia do nosso pescoço. O que significa? Olha, esse pescoço é um pescoço de veia principais, que a sangue através disso está saindo para a mente, cabeça. Se que o Criador está falando que eu sou mais próximo para vocês que essas veias principais que está levando a sangue para os lugares principais do corpo, que para ficar vivo, Essa palavra do Criador, نحن أقرب إليكم من حبل الوريد, eu sou mais próximo para vocês, significa que eu estou dando a vida para vocês. Essas veias que está transmitindo a sangue para todo o corpo, eu estou dando vida mais que essas veias. Isso perto de vocês. Não pode separar o Criador com o ser humano. Não pode separar. Pode separar o espírito do ser humano do espírito com o corpo? Não pode. Se separa, significa o quê? Morte. O Criador, isso para aproximar. Nunca se separa. Sempre fica com o nosso espírito, ela. E por isso, cada segundo ele está conosco. Quando está acordado, quando está dormindo, descansando. Ele está observando a gente. Ele está observando. E como que o Criador ele está observando para saber, vou dar alguns exemplos. Ele não precisa quebrar, por exemplo, essa parede para observar a gente. Tirar o telhado para observar a gente. Não é isso, hein? Se for em qualquer lugar, ele está observando, olhando. A gente coloca, olha, existe uma câmera, existe um lugar, uma loja, eles colocam para as pessoas não errar, para não roubar, não pegar. Na loja, eles colocam essas câmeras. Essa câmera está funcionando 24 horas, está gravando qualquer coisa que passa na frente, grava. E essa câmera foi fabricada através do ser humano, que é fabricante do Criador. Agora, essa câmera, como que está gravando, o Criador também está gravando 24 horas. 24 horas, se a gente fica abaixo do cobertor, dentro do banheiro, dentro da casa, afora, qualquer lugar, ele está observando a gente. Na frente da câmera, se existe um lugar a câmera, e às vezes as pessoas não começam a brincar,
não começa a falar algumas palavras, porque está gravando, não? Não vai fazer algo. Agora, como que na frente da câmera de Deus a gente vai errar? Isso significa que o que? Se a gente está errando, significa que ainda não acreditamos no Criador. Ainda está faltando algumas coisas para dizer que um grupo chegaram para o profeta Muhammad, avisaram ele que a gente tem a fé. Nós somos crentes. O profeta Muhammad falou para eles que melhor que vocês falam que somos muçulmanos. Porque a fé ainda não entrou nos seus corações. Porque o muçulmano é diferente de crente. Né? Qualquer pessoa que fala aquele testemunho é muçulmano. Mas crente é aquele que pratica diferente. Né? Por isso, o Corão está aqui e o Deus Altíssimo avisou o profeta Muhammad. Avise eles que melhor vocês falar que somos muçulmanos, não crentes, porque ainda a fé não entrou nos seus corações. Agora nós também é a mesma coisa. A gente está falando que acredita em Deus, mas ainda não temos certeza. Porque se a gente tem certeza, não corre atrás de erros. Para certeza, acreditar com certeza é diferente. Todo mundo acreditamos que a fogo queima. Tá certo? E também tem certeza. Tem certeza por quê? Porque quem pode colocar a mão em cima do fogão? O fogo que se liga e fogão e coloca a mão em cima. Quem coloca? É bem pior. Ninguém vai colocar. Por quê? Tem certeza que você vai queimar. Tem certeza. Ninguém vai colocar. Agora, sobre o Criador também, esse jeito a gente acredita. Acredita que Ele está gravando, Ele está olhando, observando, está ouvindo. Não temos certeza. Por isso a gente o quê? Está errando. Precisamos chegar a esse ponto que, e não vou falar mentira, não vou fazer fofoca, não vou errar, não vou deixar a minha oração, não vou, porque Ele está observando, Ele está gravando. Tem um computador. Se hoje uma pessoa entra no computador, depois de um tempo, e aquele que sabe de técnica, ele pode entrar e mostrar que qual site o senhor entrou, ou a senhora entrou, tá certo? Mesmo depois de um tempo, porque tudo fica gravado lá. Agora, o que a gente está fazendo não vai embora, vai ficar para sempre. O tempo que está passando, o que agora eu falei, vai ficar sempre, para sempre ficar. Por isso, se o tempo volta para trás, vocês de novo vão ouvir a minha palavra. Mas o tempo que está passando, tudo isso fica gravado. Por isso, diz que no juízo final, vamos mostrar para vocês um livro, uma carta, que tudo está gravado, escrito lá. Já lá, que isso? Não deixou a pequena palavra, a pequena atividade que eu fazia na minha vida, já foi registrada, já existe aqui. Porque agora a minha palavra vai embora, não está aqui. Quem que tem essa ciência pode resgatar a minha palavra, juntar a minha palavra. Por isso tem as pessoas estão atrás disso, que e com a ciência voltar e juntar a palavra do profeta Muhammad, por exemplo. Isso é impossível? Não é impossível.
Como que uma pessoa que passou 2 meses, ele pode voltar através da câmera e mostrar o que estava passando na frente dessa câmera? Pode ou não? Pode. Mas passou um tempo, não tem problema. Toda registrado lá. Agora a mesma coisa, a câmera de Deus é bem avançado que a câmera que a gente está fabricando. Por isso fica registrado para sempre. Por isso estou falando que no juízo final vamos mostrar um livro, uma carta para vocês que tudo o que a gente diariamente está fazendo, falando, participando, praticando, existe lá. Isso agora acreditamos, mas não temos certeza. Vamos tentar chegar a esse ponto, ter certeza. Tá. Isso queria falar que o Criador Deus, por dentro, cada um de nós, existe o Criador dentro de cada um de nós. Mas precisamos isso, às vezes, o que está acontecendo, a gente está participando de tudo isso, fica uma situação e está cobrindo essa natureza divina. Mas se fica outra situação, cada vez está descobrindo. Por exemplo, se fica um lugar, não tem uma palestra, não tem uma conversa, não tem as palavras religiosas, só, por exemplo, dança, bebida, isso. Esquece muitas coisas. Esquece o Criador. Isso que não vai embora, mas está cobrindo. Se a mesma pessoa, depois de um tempo, ficar em um lugar, uma mesquita, uma palavra, palestra, súplica, isso, cada vez vai descobrir a verdade, descobrir que existe um Criador de Deus. Por isso que o Criador, o Deus ótimo, Ele está com cada um de nós. Não vai embora. Isso conhecer o Criador por dentro. Agora nós temos como que conhecer o Criador por fora também. Semana passada pouco falamos. Se Deus quiser, outra semana vamos um pouco mais conversar sobre esse assunto, conhecer o Criador por fora. Agora, quem tem dúvida, pergunta sobre Rahmatullahi wa Barakatuh. Achei que até uma dúvida.